Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu aproveitei esse momento que eu estou aqui e o caminho ainda é um pouquinho extenso até eu chegar ao meu destino. E eu aproveitei para deixar aqui uma mensagem de Deus para você. Eu falei essa frase agora, que o caminho é extenso até eu chegar ao meu destino, certo? E eu sei que você que está aí, o caminho está sendo muito extenso, né? Para você chegar ao destino desejado que um dia você pediu ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tenta aproveitar o máximo possível esse caminho extenso até chegar o momento da sua vitória. Tenta. Às vezes fala assim, mas eu não tenho força de vontade, eu perdi a vontade, eu acordo desanimada, eu durante o dia passo desanimada e chega à noite também eu fico muito desanimada e parece que não tem vontade, por mais que eu tente não consiga. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus prometeu a você vai acontecer. Vai chegar esse momento em que você vai viver aquilo que você um dia sonhou. Um dia você desejou aí no seu coração. Mas você não pode ficar presa ao futuro, esperando que algo aconteça e não tenha vivido o dia de hoje. Eu falo muito nas minhas mensagens sobre viver o dia de hoje, porque até eu me corrijo nisso, porque às vezes eu estou tão focada em viver o amanhã, né? Que tomara que isso aconteça para eu obter aquilo, que isso dê certo para que eu alcance aquilo que eu desejei. Eu também tenho isso, né? Como um ser humano, eu também passo por isso, por esses sentimentos. Mas eu peço sempre ao Senhor para me ajudar a controlar. Por quê? Porque isso só vai fazer mal a você mesmo. Porque quando eu não controlo esse sentimento, essa ansiedade do dia de amanhã, eu nunca vou viver o hoje. Porque eu tô sempre focada no amanhã. Aí chegou amanhã, aí você tá focada por depois da manhã. Aí chega o depois da manhã, você tá focada para daqui 4, 5 dias. Você nunca tá vivendo hoje. Então assim, peça ao Senhor, e Deus vai te dar isso, a humildade de reconhecer que todos os dias pertencem ao Senhor. Todos os dias... Eu parei aqui porque a estrada, o caminho aqui é estreito, sabe? O carro passar. Todos os dias Deus tem te dado a oportunidade da vida. Eu estava vendo uma conhecida minha que está cuidando de uma senhora idosa de 87 anos e eu fui visitar essa senhora. Ela teve um AVC e ela não fala, né? Ela perdeu a voz. Agora ela está muito debilitada, mas há uns meses, mais ou menos uns 4 meses atrás, ela ainda fazia gestos, estava tudo bem, ela concordava, sabe? Ela fazia o gesto de concordância. Só que agora, ela praticamente percebe-se, mas ela está muito fraca, debilitada, que ela nem consegue levantar as mãos. Eu estive esses dias e fui fazer uma visita e fui ver como é que ela estava. E ela estava sentada, né? Às vezes coloca ela sentada para descansar assim, sentada, mas tem que ter o cinto para ela não cair, porque ela já está assim, não tem muito equilíbrio. E nós colocamos ela na cama. Quando nós a colocamos na cama, eu olhei para ela assim, tão magrinha, que ela, por causa do problema das amígdalas, e agora na idade não se pode operar, então debilitou muito ela, porque ela não pode comer. Então tudo que ela come através de uma sonda, e tudo bem passado, sabe, bem triturado. E com isso, querendo ou não, ela perdeu muitos quilos. E quando nós colocamos ela na cama, eu vi que ela estava muito debilitada, né, bem encolhidinha assim,
só pele e osso, bem dizer assim, muito magrinha. E eu olhei aquilo e imaginei ela uns anos atrás, que eu já a conheço há algum tempo, mesmo morando na Suíça. Quando eu vim aqui de férias, né, ela estava lá na casa da minha sogra e eu a via, conversava e tal. Ela nunca foi muito de conversar, mas era uma pessoa forte, uma mulher forte, independente. Nunca casou, nunca teve filho, mas sempre foi uma mulher muito independente. Então, assim, ela imaginava, e tenho certeza disso, ela imaginava que nunca ela ia chegar nesse estado de depender de uma pessoa a cuidar dela, né? Porque nem a família que cuida dela, quem cuida dela até é minha sogra que cuida dela e trata ela como uma mãe, né? Teve a sorte de encontrar minha sogra que cuida dela. E ela com certeza pensava que não, que a velhice não ia chegar, que a doença não ia chegar. E as pessoas, nosso problema é achar que tudo vai acontecer de ruim com os outros. Nunca as coisas ruins, elas irão bater na nossa porta. Nós temos esse problema, sabe? E isso é muito ruim, porque a gente tem que entender, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é na casa do luto, é melhor ir você num funeral do que você ir numa festa, porque no funeral você vai saber o fim. Ali você vai ter um discernimento, como é a vida, o fim de cada vida. Numa festa não, você está comemorando, você esquece os problemas, esquece tudo, por quê? Né? Vou pensar no quê? Não dá pra pensar em nada, tem ali a festa e pronto. Só que no velório não, no velório você sabe, olha, fulano morreu e eu também um dia vou. Porque o que nasce morre, a não ser que a igreja seja arrebatada e você faça parte, né, do arrebatamento. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que estar ciente que a morte ela é para todos. A enfermidade também é para todos. Uns vão ter enfermidades e essa enfermidade ela vai ser para a morte. E tem outros que vão passar por enfermidades e vão sobreviver. Quando Lázaro, ele morreu, e 4 dias ele já estava, e a Bíblia fala assim que as próprias irmãs diziam que ele cheirava mal, era no sentido assim, não vale a pena Jesus vir agora, porque já não há esperança. Mas nota-se que o próprio Jesus, ele falava que aquela situação que tinha acontecido com Lázaro não era para a morte, mas que era para a glória do Senhor. Então tem coisas na nossa vida que vai ser para a morte, mas tem coisas que vai ser para a glória do Senhor. Só que nós não sabemos quando esse momento vai ser para a morte e quando esse momento vai ser para a glória e a honra do Senhor. Nós crentes temos a mania de achar que sempre vamos vencer, que tudo vai correr bem, que tudo vai... É aquela coisa, não, mas eu sou serva de Deus e no fim vai ser só vitória. Às vezes não é, tá bem? Às vezes Deus vai permitir você perder. Às vezes a porta não vai abrir como você um dia pediu. Às vezes você vai pedir algo para Deus e Deus vai falar não para você. Então como nós achamos que nós somos super crentes, né? E que os super crentes têm superpoderes, e esses superpoderes te dá o poder de que tudo vai correr bem no fim, que tudo vai dar certo. Tem dias que as coisas não vai ser como nós queremos, as lutas elas vão vir, mas o que Jesus ele deixou na palavra dele é para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E no sentido que ele quis dizer assim, olha, eu vim como ser humano, como vocês, carne e osso, e sentia dores como vocês, sinto dores como vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu estou passando uma das piores coisas, mas eu tenho me aguentado e você também vai conseguir. Então, o nosso problema é achar que tudo vai dar certo todos os dias, todos os anos as coisas elas vão funcionar bem, e tem dias que não vai ser assim. Tem dias que você vai orar e a porta ela vai continuar fechada. Tem dias que você vai pedir uma mudança e essa mudança não vai vir como você quer. Você vai pedir a libertação de uma pessoa
querida da sua família, e a pessoa parece que quanto mais você ora, mais você pede ao Senhor, mais complicada a situação da pessoa fica. Aí fica aquele, por que Deus? Por que o Senhor não faz? Eu sou tua serva, eu te louvo, eu te busco, enquanto o ímpio não tem compromisso com o Senhor. Há muita gente que está aqui que fala assim, Senhor, mas eu te busco, eu vou na igreja, eu faço propósitos, e eu estou pedindo só esse bem material para o Senhor não faz isso por mim. Enquanto eu vejo pessoas que praticamente escarnecem, né, do nome de Deus, e o que acontece? Parece que prosperam, né? Tem aquele desejo, e aquele desejo rapidamente é cumprido. Aí você fica assim, meu Deus, mas onde é que está Deus quando eu preciso dele? Não é? A gente tem aquela mania de achar que a gente serve a Deus, que Deus tem que fazer todas as nossas vontades. E não é assim, entende? O próprio Jesus, ele não queria estar ali. O sofrimento dele foi muito grande. Ele mesmo fala, Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Até Jesus, ele se sentiu desamparado por Deus naquele momento. Não é que ele estava sendo desamparado, mas o sentimento que ele tinha de dor, de abandono, era esse. Não é que Deus tenha te abandonado nessa situação, mas o sentimento que você tem é que Deus não está vendo a sua causa e sequer está se importando com a situação que você está vivendo. Mas eu tenho uma palavra para você nesse dia, e essa palavra também é para mim. Porque tem dias que eu sou assim, Deus, parece que o Senhor não está me vendo. Parece que eu estou vivendo num período que ninguém me vê aqui. Ninguém me vê aqui. Mas o Espírito Santo, ele através da minha vida nesse dia, ele está dizendo para você, eu te vejo, eu te sondo, eu te conheço. Eu conheço e sei de todas as tuas necessidades. E Deus sabe muito bem o que você tem pedido para Ele. Não vai ser como você quer. Porque Marta e Maria, o que elas queriam naquele dia era que Jesus aparecesse antes que o irmão Lázaro falecesse, viesse a óbito. Mas Jesus só apareceu no 4º dia. Não é como nós queremos. Não é. Mas Ele faz. Entendeu? Não é como nós queremos, mas Ele vai fazer do jeito dele e vai ser melhor. Porque Lázaro, a história de Lázaro ficou reconhecida até os dias de hoje. Até hoje é relatado nas Escrituras Sagradas a história daquele homem. Tive que parar o vídeo, mas vamos continuar. Então nós queremos que Deus... nós pedimos algo para Deus e nós queremos que Deus faça a nossa maneira. E Deus, ele muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ele não vai fazer da nossa maneira. Porque ele sabe o que é melhor. Entende? Ele sabe o que é melhor. Eu lembro-me que quando eu vim para sair da Suíça, e eu estava bem estabilizada financeiramente, e o Senhor disse que tinha chegado o fim e que eu precisava sair daquele país para voltar para Portugal, que era um lugar que eu não queria estar, até porque financeiramente falando, quem mora aqui sabe o que eu estou dizendo, não é fácil. Aqui em Portugal é bom, é um país bonito, sabe? É um país assim que tem... Eu falo que é o mini Brasil, né? Em questão de clima da Europa, o Portugal tem um bom clima. E você tem uma vida aqui, né? Tem lugares para você sair, você faz muitas coisas em Portugal. Aí na Suíça já não é assim, sabe? A Suíça é muito trabalho, casa e trabalho. É assim, a vida da Suíça é assim. Mas tava tudo bem, sabe? Muito bem. Quando o Senhor, Ele pede para que eu saia dali, da Suíça, e volte para Portugal, quantas vezes eu reneguei no meu coração. Por quê? Porque eu não queria. Porque eu já tinha estado aqui em Portugal antes de ir para a Suíça, e eu
2 anos, foi naquela crise de 2008, 2009, houve uma crise aqui em Portugal, em que não havia trabalho, estava tudo muito difícil. Então assim, eu fiquei 2 anos desempregada e eu fiquei com medo, sabe? A gente fica com medo quando você sai de uma terra, né, que você não foi bem sucedido nesse lugar, voltar, você está bem sucedido, aí Deus te dá uma ordem para você voltar. Gente, isso é mesmo fé. E o que aconteceu comigo foi mesmo fé, porque quando Deus falou comigo, filho, eu tenho uma obra para você lá e é para você voltar, não, Deus, é assim, o Senhor cria outra situação. Tava tipo Marta e Maria, sabe? Se o Senhor tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Eu tava igualzinha. Eu estava igual às irmãs de Lázaro. Se o Senhor tivesse vindo antes, nada disso tinha acontecido. E eu tava desse jeito, Senhor, eu acho que o Senhor não está muito bem não, tá faltando um parafuso. Eu voltar para lá, eu estou bem aqui, tem minha casa aqui, tem o meu trabalho, tem a minha família, os meus filhos, o meu pequeno tinha acabado de nascer. Isso foi em 2020. E quando já começou as pedras aqui, os paralelos, sabe? Eu tô aqui em um vilarejo que, se fizer muito barulho aí, já sabe que é por causa dessas ruas assim que tem esses paralelos, essas pedras. E eu falei com Deus, não faça isso. E o problema nosso é que nós temamos. Deus está falando para você fazer, mas você acha que você sabe mais que Deus. Quando Deus falou aquilo, eu vou falar a verdade, eu fugia. Eu fugia dos meus sentimentos, porque quando Deus fala primeiramente conosco, e depois Deus vai confirmando através de seus vasos. E eu fugia daquilo, porque eu achava que não era Deus falando comigo, eram meus sentimentos que estavam me enganando. E eu orava a Deus, dá-me resposta. E Deus falando, olha, chegou o tempo, eu tenho uma obra para você lá naquele país e você vai ter que voltar. E a obra que Deus tinha era na família do meu marido. Deus queria quebrar muitas maldições, muitos princípios, que desde o meu casamento isso foi instaurado, sabe, no nosso casamento. E Deus, ele queria quebrar isso. Só que a gente, como tem a cabeça muito assim, dura, né? E eu sei que tem gente que é pior ainda do que eu, porque Deus está falando, Deus está dizendo, e você está procrastinando, deixando de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, porque você acha que você tem razão e que você é conhecedor de tudo, e você acha que o seu futuro, você já está lá no seu futuro, e você não está no seu futuro. Não é? Você não sabe o que vai acontecer. Eu estava falando daquela senhora, até interrompi, que eu tive que parar aqui por causa de um cliente. Mas é o que eu estava dizendo, aquela senhora era independente, sabe? Ela vivia a vida dela achando que nunca ia acontecer aquilo. Aí eu estava visitando ela e tinha lá uma foto, mais ou menos quando ela tinha uns 60 anos, muito bonita. E eu peguei a foto, olha aqui como a senhora estava muito bonita aqui nessa foto, jovem. Ela assim, ciente, ela tá ciente das coisas, ela não responde. Os olhos dela brilhavam. E ela, ao ver a foto, eu me apercebi que ela deu ali um sentimento, né? Tipo assim, nossa, eu nunca imaginava que eu iria acabar nessa situação. Que o meu fim seria assim. E uma mulher de posses, uma mulher que nunca dependeu de ninguém. O pai deixou muita herança para ela. E ela muitas casas de aluguel, então ela nunca precisou sequer de um tostão de alguém. E o que acontece? Acontece que hoje ela está debilitada, porque ela não queria... A minha sogra até perguntou se ela queria ir para um lar de idosos, ela disse que não, que queria que a minha sogra cuidasse dela. E minha sogra, ela se dispôs a fazer isso. E porque a gente sabe que é triste você, no fim da sua vida, você
ser completamente abandonado, já que não tem, né, uma família próxima como filhos, netos. Mas Deus é tão misericordioso ainda que Deus, no fim da vida, Deus ainda levanta pessoas que têm misericórdia de nós. Então, há pessoas aqui que procrastinam muito o que Deus está mandando falar para você por causa da teimosia do seu coração, sabe? A pessoa, ela é teimosa, ela quer fazer da maneira dela, ela acha que ela tem razão e ela não tem razão. Ela não vai chegar a lado nenhum com essa razão que ela acha que é a certa. Então, que o Espírito Santo de Deus, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele fala, e fala mesmo profundamente, quando nós damos lugar à voz dele, é que você tem que parar mesmo, de viver demais, pensando demais, como vai ser o amanhã, que eu quero isso no meu amanhã, porque eu acho que vai ser melhor para mim. Aí o Espírito Santo, ele fala para você assim, olha, o amanhã pertence a mim, não pertence a você. E eu é que sei o que é melhor para você. Entendeu? É o Espírito Santo que sabe o que é melhor para você. Agora, se você ficar preso aos seus achismos, e já achei que é a terceira vez que o Senhor manda eu pregar essa mensagem. Eu poderia pregar outra coisa aqui, mas o Espírito Santo, ele manda eu pregar. Olha, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Vocês estão vendo? Olha que lugar bonito. E hoje aqui tá um sol tão bom. Choveu tanto esses dias atrás. Estão vendo? Aqui tem muitas, nas chácaras, né, que falam quintas, muitas casas assim antigas para vender. E esse aqui parece que tá tudo abandonado, sabe? Porque as pessoas aqui, a maioria são idosos, já morreram, depois tem os herdeiros vão embora. E é muito raro você encontrar a população. A maioria aqui, as casas ficam vazias. O que eu faço? Angario, capito, né? Captar, acho que é isso. E depois vendo, né? Então hoje eu tirei o dia para vir aqui angariar, aproveitar o sol. Ainda há outras pessoas que constroem assim, essas casas aqui. Olha meu dedo aqui. Essas casas modernas. Mas para quem tem curiosidade, eu sei, eu gosto de ver esses vídeos, eu sou muito curiosa. Quando é assim, para conhecer os países e tal, eu gosto. Quando as pessoas gravam esses vídeos assim, eu tenho muita curiosidade. Mas o que eu estou dizendo para você, e vou para terminar essa pregação, que já é a terceira mensagem que o Senhor prega sobre isso, é que você não conhece o dia de amanhã, você não sabe o que vai se passar amanhã, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando Deus falou para mim que eu tinha que sair daquele país, vir para aqui, recomeçar do zero, eu nem sabia o que eu ia fazer. Nunca passou na minha cabeça que eu ia ter a minha própria empresa de construção, ter a minha agência imobiliária. Nunca, jamais, nem fazia planos para isso. Mas Deus já estava fazendo tudo em meu favor. Então, o que o Espírito Santo está mandando falar para você é parar de procrastinar, de achar que você sabe mais que Deus, viver o hoje agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele vai fazer, porque dias melhores eles vão aparecer, mesmo que você ache que está difícil, que parece que as coisas não vão fluir, e você tem falado assim, se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido esse mal, se o Senhor tivesse aparecido antes, eu não teria vivido isso. Deus, Ele chega no tempo certo, Ele nem passa, Ele nem atrasa, Ele nem chega adiantado, Ele chega na hora certa, a providência de Deus chega no momento certo. Eu vim crendo que Deus iria fazer, mesmo não aceitando, mas o que aconteceu? O Espírito Santo, ele endureceu o meu coração naquele lugar, eu não me sentia bem. Aonde eu ia na Suíça, em qualquer lugar que eu ia, eu não me sentia bem. Eu estava assim, muito assim, gente, o que aconteceu comigo? Eu gostava daqui. Até o amor que eu tinha naquele lugar
Deus foi tirando do meu coração. Por que Deus fez isso? Porque senão eu não me desligava dali, que eu estava bem ali. Só que Deus tinha planos maiores, a obra de Deus era maior, o propósito dele era gigantesco. E Deus, nesse tempo que eu estou aqui, desde 2020, eu vi com os meus próprios olhos, e se eu sair agora, se Deus falar assim, olha, o seu propósito acabou, eu vou sair de coração aberto, porque eu sei que Deus realizou o propósito através da minha vida, na minha própria vida, na vida da família do meu marido, e eu pude ver com os meus próprios olhos a mão de Deus me guiando em todo o tempo. Então quero dizer para você que Deus, ele vai te guiar sim, não precisa você temer. Às vezes Deus está falando com você, não tema, saia, vai, eu vou com você. Aí você fala, gente, mas eu vou fazer o quê? Eu também não sabia o que eu ia fazer, mas eu confiei em Deus em todo o tempo. E Deus, ele foi tão fiel comigo, mas tão fiel comigo, que eu falo que estou sendo honrada pelo Senhor. Em tudo, porque eu não procrastinei, não deixei os meus sentimentos determinarem a minha vontade. Às vezes nós deixamos os nossos sentimentos determinarem aquilo que Deus não quer que nós determinamos, entende? Deus tem um propósito, mas eu quero o meu, é da minha maneira, que da minha maneira vai ser melhor. Não vai. Por mais que você calcule a sua maneira e faça a sua conta de padaria, porque nosso problema é que nós fazemos sempre conta de padaria. Deus não. Ele é um engenheiro, entende? Ele é matemático. Deus, ele faz a conta dele e é precisa, não tem erro. Então o que eu quero dizer para você é, vai sem medo, não temas. Deus, ele vai honrar a sua fé, ele vai honrar tudo aquilo que você está depositando nele. Eu vim com medo? Vim, mas eu vim na certeza que Deus ia fazer. O medo faz parte, viu? O medo faz parte. Não tem super-heróis que falam assim, eu fui sem medo. Olha, então parabéns se você vai e faz as coisas sem medo. Porque eu vim com medo, vim mesmo. Mas vim na certeza de que a palavra de Deus é infalível e ela não volta atrás. Nós sabemos disso. E ele faz da maneira dele. Então esta é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Amém? Deus abençoe sua vida. Fica com essa palavra. Eu estou gravando aqui as ruas para vocês verem como é que é o lugar aqui. E eu vou até parar para virar aqui a câmera. Mas é assim, as vilas aqui, as aldeias que nós falamos, é assim, são essas casas assim todas em pedra, antigas, e vendem, viu? Há muita gente que vem de fora, americanos, do Luxemburgo, vem franceses, muita gente mesmo, estrangeiros que compram essas casas para férias ou até mesmo para moradia. Há muita procura também de pessoas americanas procurando casas aqui, principalmente chácaras, né? Nós falamos quintas, para morar, para viver. Amém? Então assim, eu só vou parar aqui o vídeo para despedir de vocês, vou virar aqui para o meu rosto, porque aqui não é um lugar bom para parar, porque tem muitas curvas, pouca visibilidade, e mesmo não passando muito carro, né, a gente tem que ser sensato e parar no lugar certo. Então eu vou parar aqui a câmera e eu já vou despedir de você. Até já. Já virei a câmera, tá bem? E é isso. A mensagem que Deus tem para falar no seu coração é: não procrastine mais, não deixe de viver o hoje. Às vezes você queria 1000 e você só tem 100. Só estou dando um exemplo para você entender o que Deus está falando. Você queria 1000, mas você só tem 100. Agradeça pelo 100. Porque você vai ter a oportunidade de ter esse 1000 e ainda mais do que 1000. Entende? Às vezes você está pedindo a Deus uma casa dos sonhos, e você só tem uma casa muito simples, mas agradeça a Deus por essa casa simples que você tem. Hoje ela é simples, mas é o que Deus te deu, é o que Deus te entregou. Zele dela com amor, seja organizado, limpa a sua casa com amor, mesmo que seja um quarto mais simples que você tem, e às vezes você nem tem cama para dormir, mas limpe com amor, com gratidão, porque Deus, ele vai te dar, ele vai recompensar e ele vai te entregar, ele vai realizar o desejo do seu coração. Pode crer nisso,
Pode crer no que eu estou falando. Se há uma palavra de Deus para você, se Deus ele tem falado, manifestado a palavra dele nesse longo desse tempo com você, pode ter certeza que ele vai realizar. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu vou parar aqui porque eu vou precisar falar com clientes, mas essa é a mensagem que eu tenho para falar para você. Que você fique na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida ricamente. Um beijo aí no seu coração. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Amém.